Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Portal Espiritual. E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o chamado, né? Eu ia falar o despertar, mas foi na verdade o chamado. Como foi o despertar, o meu despertar? Como que se deu o meu chamado para o mundo espiritual, né? Para esse contato com o mundo espiritual. De repente eu estava trabalhando, concentrado em um determinado trabalho e na época nós ouvíamos muito a rádio, as emissoras locais de rádio. E de repente eu escutei: compre um jornal e ganhe o livro dos Espíritos. E assim, eu nunca tinha ouvido falar nesse nome, Livro dos Espíritos. Eu já, lógico que a gente escuta muito sobre relatos espirituais, essas coisas, eu tinha muito interesse nesse assunto, em relação a assuntos espirituais, né? E, de repente, eu ouvi o livro dos Espíritos. Aquilo me chamou a atenção, de uma forma que eu corri e fui comprar esse jornal no intuito de ler esse livro, o livro dos Espíritos. E foi assim, foi muito gratificante. E o chamado me despertou mesmo, porque assim, aquele nome, Livro dos Espíritos, ele deu um up assim, acendeu uma luzinha ali na minha mente, de uma forma que eu corri para adquiri-lo e devorei. Nesse dia eu só terminei esse livro, era um livro de bolso, aqueles livros menores, mas bem ilustrativo e bem cheio de informações para quem é leigo, iniciante, muito bom mesmo. Super recomendo. Hoje o livro dos Espíritos, né? Eu recomendo o livro dos Espíritos, ele completo, né? Ele normal, a obra de Kardec. Então, pessoal, o meu chamado se deu dessa forma. Eu comprei esse livro, comecei a ler, comecei a entender algumas coisas sobre esse mundo espiritual. Algumas coisas eu já ouvia, já tinha ouvido falar em algumas coisas. E o livro, ele realmente ele relata aquilo como sendo um fato. Não só esses, mas como muitos outros fatos. Muito interessante. Então, me ajudou muito. Nesse caso, foi o meu chamado, o meu despertar foi dessa forma. Eu ouvi aquele chamado, corri, atendi o chamado e mergulhei fundo nessa obra. Então, não só nessa obra, a partir daí eu procurei conhecer as outras obras de Kardec, né? O livro dos Espíritos, depois o livro dos Médios, Céu e Inferno, enfim, comecei a devorar toda a codificação. E muito bom porque é como se fosse a gente entende como se fosse um preparo muito importante. Eu não entendia para que esse preparo, mas tudo bem. Foi um preparo para que eu pudesse entender, aprender algumas coisas, porque o chamado, pessoal, a gente sabe que o chamado, eu estou aqui dirigindo, estou aqui conversando, mas eu estou atento aqui ao trânsito. Então, pessoal, o chamado, na verdade, ele não é só não foi, no meu caso, não foi só nesse momento em si, mas sim na infância, né? Na infância a gente tem muita coisa que acontece com você. Eu me lembro alguns fatos, eu me lembro alguns fatos da minha adolescência, que eu ouvia coisas, eu ouvia muito zumbido no ouvido, eu tinha muito problema no ouvido com relação a isso. Então, esse problema foi cessando aos poucos, muito mais na frente, quando depois que eu fui entender, não sei se foi
algo para me ensinar, algo preparo, mas enfim, eram muitos. No Espiritismo, a gente entende esse zumbido como se fosse uma mediunidade mesmo, um despertar, né? Fala-se muito no zumbido do ouvido. Então, nessas obras, tem algumas obras que falam que não ouvi isso diretamente, não lembro ter esse assunto no livro dos médios, porque são tantas coisas que a gente acaba esquecendo, né? Mas tem essa questão do zumbido ser uma forma de os espíritos quererem entrar em contato, né, com a pessoa, com o médium. Então, tive muito problema nesse sentido do zumbido no ouvido. Inclusive, quando eu era, acho que eu tinha uns 8 para 10 anos, eu caí, bati com a cabeça na parede, num local, e aí agravou a situação. Do zumbido que eu, que eu sentia de uma forma mais amena passou a ficar mais forte. Aí vocês me perguntam, cessou esse zumbido? Não. Hoje continuo sempre ainda a escutar esses zumbidos. Que, de certa forma, eu entendo hoje alguma coisa porque assim, depois que você começa a despertar, depois que você vai aprendendo algumas coisas, você vai sentindo outras coisas e você vai eh, observando. Por exemplo, eu sinto a presença. Eu sinto quando ele chega. Às vezes até eu vejo. Olho para o lado assim e sempre no quem usa óculos tem um reflexo aqui do lado que a gente percebe quando está tendo um movimento, porque você vê esse movimento antes, chegando no reflexo do teu olho, e você percebe. Então eu costumo olhar muito ao lado, assim, do lado do canto do olho, para perceber se tem alguém chegando. Então, assim, eu vejo o movimento, olho bem aqui no reflexo do meu olho, no lateral do óculos, e fico parado, só esperando se eu sinto alguma coisa. E é um fato, não dá segundos e eu começo a sentir a presença, é o arrepio. A presença se dá através do arrepio. Então, eu sei que aquele zumbido está correlacionado a esta presença, a este irmão que chegou. É minha bússola, né? A minha bússola é o zumbido e depois a sensação, a emoção, né? Do arrepiar. O arrepiar, o meu coração também acelera. Então, outra forma de entender, né, de saber que tem alguém do outro mundo próximo, é quando você não tem ninguém, não tem nenhuma situação, você não está atento a nada e de repente seu coração começa a acelerar. É um batimento acelerado, né? Aí você vai começando a compreender que, poxa vida, do nada meu coração começou. É uma defesa, pessoal, defesa do corpo, do organismo. Chega algo estranho que o seu coração, seu corpo percebeu. O coração começa a acelerar, né? Então, antigamente, na época das cavernas, né, seu coração começava a bombear sangue para o corpo para poder você ter força para correr. Então, é mais ou menos isso. O coração percebeu algo que está preparado para a fuga. E ele começa a se preparar para a fuga, porque ele entende que tem algo estranho no ambiente. Então, sempre que meu coração também acelera, eu já sei que tem alguém ali, já existe uma presença. Então, esse foi o meu relato de como a mediunidade chegou até mim, de como o despertar chegou até mim. Não a mediunidade, pessoal, isso foi um despertar, foi o chamado. Eu já senti algumas coisas, mas não entendia o que poderia ser. E logo após eu ler esses livros, eu vim entender que alguns sintomas que eu já sentia antes
seria sintomas mediúnicos. Só não compreendia de fato como seria, né? Que relação tinha com essa questão da mente, da sensibilidade. Mas enfim, esse foi o chamado para poder eu me preparar, entender melhor o que eu estava sentindo, para poder logo após começar a sessão prática, que foi bem emocionante, assim, bem emocionante, para não dizer bem aterrorizante, porque para quem, para quem realmente se for a pessoa que teme muitas coisas, que do nada tem medo ali, tem sustos constantes, essa situação em si é motivo para a pessoa sair correndo, que eu vou relatar nos vídeos após esse. Então, esse foi o meu chamado, a forma como eu descobri um pouco, entendi um pouco sobre a mediunidade, aprendi a estudar e foi muito bom, um estudo muito bom, porque me ajudou muito mesmo. Eu despertei, é como se fosse, pessoal, você já tem aquilo dentro de você. Você só precisa de algo que possa vir a puxar para fora, né? Você vai começando a ler, você vai começando, parece que vem ali na mente, vai vindo à tona, coisas que você achava que não entendia, mas na verdade, para mim, depois que eu li tudo, é como se eu já tivesse lido antes, né? Então, há alguns estudos que falam que a gente tem o preparo antes, né? Que você consegue estudar bem antes para depois receber essa informação. Isso antes que eu digo é na espiritualidade, né? Para depois você começar a passar para a matéria aqui embaixo, na Terra. Então é isso. O meu relato do chamado foi dessa forma. Deixe aí nos comentários como foi o chamado de vocês. O meu chamado foi para o despertar através do livro dos médiuns, que foi muito bom, muito gratificante, muito aprendizado. É isso, fica com Deus.